Oi pessoal, eu sou a professora Bruna. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre a função do primeiro grau. E aí, tem dúvida? A função dada pela forma f de x igual a ax mais b é chamada de função do primeiro grau ou função afim. Nela nós temos que f de x e x representam as variáveis. No caso, o f de x é a variável dependente, que pode ser representado por y também, e x é a variável independente. Ela é chamada de função do primeiro grau, pois o expoente do x é 1. Nós chamamos o a e o b de coeficientes. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. E o gráfico dessa função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. O coeficiente angular, que é representado pela letra A, também é denominado de inclinação ou taxa de variação da minha função. Então percebo que esse nome angular tem a ver com o quê? Com a inclinação. Quanto maior é o ângulo entre o gráfico e o eixo horizontal, maior vai ser essa inclinação e essa taxa de variação. O sinal do coeficiente angular nos diz se a função é crescente ou decrescente. Se o a for positivo, ou seja, se o a for maior que zero, a minha função vai ser crescente. E se o a for negativo, ou seja, se o a for menor que zero, a minha função vai ser decrescente. Para ficar mais fácil de ver se uma reta é crescente ou decrescente, basta eu me deslocar da esquerda para a direita. Percebam que na primeira representação, da esquerda para a direita, o meu gráfico está subindo. Então quer dizer que essa função é crescente. E na segunda representação, da esquerda para a direita, o meu gráfico está descendo. Então quer dizer que a minha função é decrescente. Então, para saber se uma função é crescente ou decrescente, basta eu analisar o coeficiente a. Lembrando que o coeficiente a é quem acompanha o x. Se o a for positivo, ou seja, se o a for maior que zero, a minha função é crescente. E se o a for negativo, ou seja, se o a for menor que zero, a minha função é decrescente. Para calcular a taxa de variação dessa função, eu vou escolher dois pontos quaisquer desse gráfico. Então, eu vou escolher dois. Eu vou escolher este e este aqui. Agora, vamos calcular qual que é a taxa de variação de y em função de x. Como assim? Vamos ver quanto que variou em y, desse ponto para esse ponto. Nesse ponto, o y é 7 e nesse ponto, o y é 11. E para calcular a variação, eu pego o valor final menos o inicial. Então, vai ficar 11 menos 7. Quer dizer, então, que variou 4. E enquanto o y variou 4, o meu x foi do 1 até o 3. Então, para calcular a variação, eu vou pegar o final, que é o 3, menos 1, que vai dar 2. Então, quer dizer que meu y variou 4, enquanto o meu x variou 2. Só que sempre a taxa de variação, eu quero saber quanto que variou o y para uma unidade de x. Então, é só dividir o 4 por 2. E 4 dividido por 2 vai dar 2, que é exatamente o valor de a que está representado na minha função. Então, o que significa esse 2? Significa que o y está variando 2 a cada vez que o x varia 1. No x igual a 1, o meu y é 7. No x igual a 2, o meu y é 9. Então, enquanto aumentou uma unidade em x, aumentou 2 unidades em y. Vamos calcular a taxa de variação desse outro gráfico. Vou escolher dois pontos aleatórios, lembrando que para facilitar, eu tento pegar pontos em que o x e o y são valores inteiros. Nesse caso aqui, o meu x é menos 5 e o y é 2. Então, vou pegar esse ponto e vou pegar um ponto lá embaixo. Vou pegar aqui onde o meu x é menos 2 e meu y é menos 1. Percebam que o y foi do 2 até o menos 1. Então, para calcular a variação, eu pego o final, que é o menos 1, menos o inicial. Então, a variação do y vai ser menos 1, menos 2. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. O y, então, variou menos 3. E, enquanto isso, o meu x foi de menos 5 até menos 2. Então, para calcular a variação, eu faço menos 2 menos o menos 5. Aí eu coloco esse parêntese para separar os dois sinais. Lembrando que menos com menos é mais. Então, menos 2 com 5 vai dar 3. Então, quer dizer que meu y diminuiu 3 unidades para cada 3 unidades de x. Para calcular para 1 unidade, é só eu pegar quanto variou em y e dividir por quanto variou em x. Então, vai ficar menos 3 dividido por 3, que vai dar menos 1. Então, para calcular a taxa de variação
ou para calcular o coeficiente angular, eu tenho que escolher 2 pontos aleatórios. A partir desses 2 pontos, eu vou ver qual foi a variação em y e qual que é a variação em x, e fazer a divisão entre esses dois valores. Agora vamos analisar o coeficiente linear, ou seja, o valor de b. Para isso, eu vou calcular o valor da minha função quando x é igual a zero. Então, eu vou substituir o x por zero. Vai ficar f de zero igual a vezes zero mais b. A vezes zero dá zero. Então, ficaria f de zero igual a b. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o meu x vale zero, o meu y, ou seja, a minha função, é igual a b. Tá, o meu x vale zero quando o meu ponto está em cima do eixo y. Quer dizer, então, que o b é o valor onde o meu gráfico corta o eixo de y. Percebemos que pela forma geral da função, que é y igual a x mais b, o b é o valor que está sozinho. Então, nesse caso, o b é o 5. E perceba que esse gráfico corta o eixo de y, ou seja, o eixo vertical, no 5. Beleza. Vamos ver o outro. Quem está sozinho aqui é o menos 3. Então, quer dizer que o b é o menos 3. E quando eu vou analisar o gráfico da minha função, eu percebo que ele está cortando o eixo y no menos 3. Se eu tenho uma função, o ponto em que o meu gráfico intercepta o eixo y, ou seja, o ponto em que o meu gráfico corta o eixo y, vai ser 0,b. E esse b é o meu coeficiente linear. Para calcular a raiz ou zero da função, basta eu colocar no lugar do f de x ou do y o zero. E lembre-se que quando o meu y é zero, está cortando o eixo de x. Então, quer dizer que a raiz ou zero da função é onde corta o eixo de x. O coeficiente linear é onde cortava o eixo de y. E a raiz ou zero da função é onde corta o eixo de x. Nós podemos encontrar uma fórmula para calcular essa raiz ou zero da função. Como seria? Eu sei que a forma geral da minha função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Basta eu colocar no lugar do f de x o zero. Então, vai ficar 0 igual a ax mais b. Só invertendo as ordens aqui. Vai ficar ax mais b igual a 0. Ax é igual a menos b, x vai ser igual a menos b sobre a. Então, quando eu quiser calcular o zero ou raiz de uma função de uma maneira mais rápida, basta eu fazer menos b sobre a. Lembrando que o b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular. Vamos ver alguns exemplos. Eu já sei que a raiz ou zero da minha função tem que ser menos 2,5, porque é onde meu gráfico corta o eixo de x. Vamos ver se é verdade. No lugar do y, eu vou colocar 0. Vai ficar 0 igual a 2x mais 5. Só invertendo a ordem, vai ficar 2x mais 5 igual a 0. Resolvendo, então, 2x igual a menos 5 e x igual a menos 5 dividido por 2. Eu sei que menos 5 dividido por 2 vai dar menos 2,5. Certinho, porque onde o gráfico corta o eixo de x é o menos 2,5. E se eu quisesse usar a fórmula que nós encontramos anteriormente, basta eu fazer x igual a menos b sobre a. O b eu sei que é 5 e o a eu sei que é 2. Então, ficaria x igual a menos 5 sobre 2. Então, x igual a menos 2,5. Vocês que vão escolher qual método que vocês preferem. Nesse outro exemplo, eu sei que a minha raiz ou zero da função tem que dar menos 3, porque é onde meu gráfico corta o eixo de x. Minha função é y igual a menos x menos 3, tá aqui embaixo. No lugar do y eu vou colocar 0, vou resolver essa equação, então fica x igual a menos 3. Mas se eu preferir, basta fazer x igual a menos b sobre a. Então o b é menos 3 e o a é quem está acompanhando o x, que no caso aqui é menos 1. Menos menos 3 sobre menos 1. Menos com menos dá mais, então ficaria mais 3 sobre menos 1. 3 dividido por 1 é 3, e mais com menos, menos. Então a raiz da minha função é menos 3. Para visualizar melhor as propriedades de uma função do primeiro grau, basta a gente fazer o esboço do gráfico. E para isso, nós precisamos saber apenas 2 pontos distintos, ou seja, apenas 2 pontos diferentes. Por quê? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, e uma reta é determinada por 2 pontos. Como assim? Se eu tenho um ponto, passa infinitas retas por esse ponto. Agora, se eu tenho 2 pontos, passa apenas uma reta. Eu posso escolher qualquer ponto, mas a dica para ficar mais fácil é descobrir em que ponto o gráfico corta o eixo de y e em que ponto o gráfico corta o eixo de x. Vamos esboçar o gráfico dessa função, y igual a menos 3x mais 6. O ponto em que o gráfico corta o eixo y vai ser 0,6. Por que 0? Porque sempre onde corta o eixo y, o x é 0. E por que 6? Porque para descobrir o valor do y
em que o gráfico corta o eixo de y, é só olhar o coeficiente linear, que é 6. Beleza. Agora nós temos que descobrir onde o gráfico corta o eixo x. E o gráfico vai cortar o eixo x quando o y é 0, ou seja, na raiz ou no zero da função. Aí nós temos duas formas de calcular isso. Primeiro, basta substituir no lugar do y o zero e resolver a equação. E segundo, utilizar a fórmula x igual a menos b sobre a. O b é 6, então fica menos 6, e o a é menos 3, que vai dar 2. Então quer dizer que meu gráfico corta o eixo x no ponto 2,0. E de novo, por que o y é 0? Porque onde corta o eixo x, o meu y é 0. Agora basta desenhar o plano cartesiano e localizar os pontos encontrados nele. O primeiro, 0,6, ficaria aqui, e o outro, 2,0, ficaria aqui. Agora nós vamos traçar uma reta ligando esses dois pontos. Então esse seria o esboço do gráfico da função y igual a menos 3x mais 6. Percebemos que o coeficiente linear é onde corta o eixo y. Percebemos também que essa função é decrescente. Por quê? Porque o meu coeficiente angular, ou seja, o a, é negativo. E o esboço do gráfico da função y igual a 2x menos 1 ficaria da seguinte forma. O ponto onde corta o eixo y. Basta olhar o meu coeficiente linear, que é menos 1. Então, corta o eixo y no 0,menos 1. E agora, o ponto onde corta o eixo x. Eu vou ter que encontrar o zero da função. Ou seja, no lugar do y eu coloco 0 e resolvo. Vai ficar, então, 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2. Então, quer dizer que onde corta o eixo x vai ser no 1 sobre 2 ou no meio, vírgula 0. Quem preferir usar a fórmula, basta fazer x igual a menos b. Então, o b é menos 1, então fica menos 1 sobre a. Menos com menos é mais, fica 1 sobre 2. Agora vamos localizar os pontos. O primeiro, 0,menos 1, seria aqui. E o segundo, meio, vírgula 0, seria aqui. Traço uma reta ligando os dois pontos. Esse seria o esboço dessa função aqui. Para realizar o estudo do sinal, basta analisar para que valores de x a minha função, ou seja, o meu y, é positivo, negativo ou nulo. Para realizar o estudo, nós vamos seguir um passo a passo. Primeiro, encontrar a raiz ou o zero da função. Beleza, encontrar onde o gráfico corta o eixo de x. Segundo, verificar se a minha função é crescente ou decrescente. Terceiro, representar graficamente a situação. O quarto, fazer a análise dessa representação gráfica. E por último, que seria o quinto passo, dar uma resposta final. Eu quero fazer o estudo do sinal da função y igual a menos 3x mais 9. Então, primeiro, encontrar a raiz ou o zero da função. 0 é igual a menos 3x mais 9. Passando para lá, 3x positivo é igual a 9. X é igual a 9 dividido por 3. X igual a 3. Ou x igual a menos b sobre a. X igual a menos 9 sobre menos 3. 9 dividido por 3, 3, menos com menos, mais. Segundo passo, verificar se a minha função é crescente ou decrescente. Eu sei que o meu a é negativo, então eu já sei que a minha função vai ser decrescente. Terceiro passo, eu vou representar graficamente a situação. Então aqui seria o eixo x, eu sei que o meu gráfico corta o eixo x quando o x é igual a 3 e a minha função é decrescente. Ficaria mais ou menos assim. Agora, o quarto passo é analisar em que intervalos a minha função é positiva, negativa ou nula. Eu sei que nesse ponto o meu y é 0, ou seja, a minha função é nula, porque é onde corta o eixo x. E quando corta o eixo x, o y vale 0. Agora, para ver se a minha função é positiva ou negativa, basta eu ver se o gráfico está acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Porque imagina no plano cartesiano, todo valor de y que está acima do eixo x é positivo e todo valor de y que está abaixo do eixo x é negativo. Então eu percebo que essa parte aqui está acima do eixo x. Então essa parte aqui é positiva. E eu percebo que essa parte está abaixo do eixo x. Então ela é negativa. Quinto passo, a minha função vai ser nula, ou seja, a minha função vai ser igual a 0, o y vai ser igual a 0 quando o x é igual a 3. Então, para x igual a 3. A minha função vai ser positiva, ou seja, o y vai ser maior que 0 quando o x for menor que 3, ou seja, antes do 3. Então, para x menor que 3. E por último, a minha função vai ser negativa, ou seja,
o meu y vai ser menor que zero após o 3, ou seja, para x maior que 3. E para finalizar tudo, vamos fazer o estudo do sinal de mais uma função. Primeiro, encontrar o zero ou a raiz da função. 0 é igual a 4x mais 8, só trocando de lugar, 4x mais 8 igual a 0, 4x igual a menos 8, x igual a menos 8 sobre 4. X vai ser menos 2. Ou x igual a menos b sobre a. X igual a menos 8 sobre 4, que vai dar menos 2. Segundo, verificar se a minha função é crescente ou decrescente. O meu a é positivo, então a função é crescente. Terceiro, representar graficamente a situação. Então aqui eu tenho o eixo x, eu sei que o meu gráfico corta o eixo x no valor menos 2 e ela é crescente, então ela vai ficar assim. O quarto é fazer a análise. Eu sei que aqui, onde corta o eixo x, o meu y é zero, então aqui a minha função é nula. Eu sei que essa parte do meu gráfico está acima do eixo x, então a minha função é positiva. E nessa parte aqui, o meu gráfico está abaixo do eixo x, então a minha função é negativa. O último passo é dar a resposta formal, que seria: a minha função é nula, ou seja, o meu y é igual a zero para o x igual a menos 2. A minha função é positiva, ou seja, o meu y é maior que zero depois do menos 2, ou seja, quando o x for maior que menos 2. E a minha função vai ser menor que zero, ou seja, negativa, quando estiver antes do x igual a menos 2. Então, para x menor que menos 2. Então, resumindo, a função do primeiro grau também pode ser chamada de função afim. Ela é dada pela forma f de x igual a ax mais b, em que f de x e x são as variáveis. Nós chamamos ela de função do primeiro grau porque o x está elevado a 1. As letras A e B representam os coeficientes. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Além disso, quando nós representamos essa função em um plano cartesiano, o gráfico é uma reta. O coeficiente angular, ou seja, o A, tem a ver com a inclinação e a taxa de variação dessa função. Quando o meu A é positivo, ou seja, maior que zero, a função é crescente. E quando o meu A é negativo, a função é decrescente. E para calcular o valor de A, ou seja, para calcular a taxa de variação de uma função, basta eu escolher dois pontos distintos. Eu vou pegar o quanto a função variou, ou seja, o quanto o y variou, e dividir pela variação em x. O coeficiente linear indica onde o gráfico corta o eixo de y. Então quer dizer que quando o gráfico corta o eixo de y, o ponto vai ser 0,b. A raiz ou zero da função é o valor de x para o qual a função é nula, ou seja, para o qual o y ou o f de x é igual a zero. E no gráfico, nós localizamos a raiz ou zero da função no local onde o gráfico corta o eixo de x. E para calcular esse raiz ou zero da função, eu posso ou substituir no lugar do y o zero, ou usar a fórmula que é x igual a menos b sobre a. Para visualizar melhor as características de uma função do primeiro grau, eu posso fazer o esboço do gráfico. Esse esboço é feito a partir de dois pontos distintos. Para facilitar, nós usamos o ponto em que o gráfico corta o eixo de y e o ponto em que o gráfico corta o eixo de x. E por último, nós podemos fazer o estudo do sinal da função, que é verificar para quais valores de x a função é positiva, negativa ou nula. Lembrando que a minha função vai ser positiva para toda parte do gráfico que estiver acima do eixo x. Ela vai ser negativa para toda parte do gráfico que estiver abaixo do eixo x. E ela vai ser nula no ponto em que o gráfico corta o eixo de x. Espero que vocês tenham entendido as características de uma função do primeiro grau. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Tchau e até os próximos vídeos.